Olá, tudo bem, pessoal? Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre linfonodos. E é uma consulta muito frequente no consultório. Eu já atendi algumas dúvidas aqui, ou no canal do YouTube, ou lá no Facebook, ou até no Instagram, de pessoas que não tem como vir a São Paulo, não tem como passar num hematologista e está desesperada porque apareceu um carocinho no pescoço. Então, às vezes, a pessoa palpa e sente um carocinho, e aí já fica achando que é câncer. E aí o que eu queria falar nesse vídeo é que, assim, para a gente dar um diagnóstico de câncer, precisa de um anatomopatológico, precisa biopsiar. E quando que a gente vai biopsiar o caroço? Então, o caroço, o tamanho do linfonodo normal é até 1 centímetro. Então, qualquer caroço, não importa a localização dele, que esteja dentro desse tamanho normal de 1 centímetro, deve ser observado, não deve ser biopsiado. E observado significa aguenta as pontas, que não deve ser câncer. Entendeu? Só que a gente só pode falar que não é mesmo depois que a gente observa por um período e aí o caroço não cresce. Se a gente tem um intervalo de tempo entre dois exames clínicos ou exames de imagem, e o caroço diminuir, não é câncer. Câncer não diminui, sempre aumenta, tá? Então, acho que isso é uma coisa que dá para ficar bem tranquila. Caroços que são bem fibroelásticos, molinhos, eles não causam, não são câncer. Normalmente o câncer, ele vai crescer, o linfoma, ele vai crescendo, e aí ele pode crescer rápido ou crescer lento, mas ele sempre vai crescer. Por que eu estou falando assim de um jeito super didático? Porque é uma dúvida muito frequente. Então, tem vários pacientes que ficam muito ansiosos, com medo de ter o câncer. E aí, na verdade, a patologia não é o linfoma, é o medo de ter uma doença grave. E o que está por trás desse medo de ter uma doença grave? Pode ser medo da morte, medo do sofrimento, medo de perder o que já conquistou agora. Então, tem várias coisas. Qual que é a resposta fisiológica normal a qualquer doença? Primeiro, a gente acha que não é com a gente, que é a negação. Depois, a gente imagina que por que isso está acontecendo comigo? E aí, depois, a gente aceita e depois a gente trata, né? A gente pode ficar com raiva nesse meio tempo, do mundo, das coisas, enfim. Mas por que é importante a gente falar sobre isso? Porque não adianta você enfiar na cabeça que você tem um câncer, porque se você não tiver, você vai ficar sofrendo à toa. E se você foi no médico e o médico falou que não tem câncer, é porque não tem câncer, entendeu? Nenhum médico pode falar assim, eu juro por Deus que você não tem nem nunca vai ter. Por quê? Porque a vida é fluida, né? Então a vida pode mudar e não ter hoje e amanhã ter, né? Ninguém está livre. O que é o câncer? O câncer é uma mutação muito grave ou uma falha no sistema imune nosso para uma mutação que em tese seria simples e aí começa a proliferar a célula. E aí, a hora que começa a duplicar a célula, esse negócio vai crescer. Não tem como um câncer duplicar a célula e diminuir. Então, acho que quando você pensa na fisiopatologia, se você não fizer quimioterapia, se você não operar, se a gente não intervir, né, se a gente não fizer alguma coisa para barrar esse crescimento, existem patologias que podem ser autolimitadas, tipo um câncer que aparece e some sozinho, é muito raro, mas lembra da fisiologia, era um câncer, a gente não fez biópsia nada, mas aí o próprio sistema imune matou. Se diminuiu, é porque o seu sistema imune está ok. Então, não tem problema a gente só observar tumores que diminuem, tá? Ou tumores que ficam estáveis. Se não crescer, não é nada. E o que pode dar caroço? Então, tem um monte de doença infecciosa, lesões de pele, doenças dentárias, tem uma gama de patologias, de doenças, de condições clínicas que podem acontecer que inflamam o nosso gânglio. O gânglio é a área de drenagem. Por exemplo, se você fizer uma tatuagem, você pode inflamar o gânglio. E sabia que vai ter pigmento no gânglio? Vai ter, porque é a área de drenagem. Então, se você fizer uma biópsia, pode vir isso. Então, a gente precisa prestar muita atenção, assim, em transmitir tranquilidade para o paciente. Eu sei que tem colegas que são mega ansiosos e aumentam a ansiedade do paciente. E esse vídeo aqui é para vocês ficarem tranquilas, vocês que têm gânglio, que está diminuindo
Então, é para ficar tranquilo, porque tudo que diminui, ou se fosse câncer, seu organismo está curando, e se não é, e provavelmente não é câncer, é coisa que está melhorando, entendeu? Então, um beijo, até semana que vem, sem neurose, tá, gente?